esse raio tende a procurar, essa corrente proveniente do raio, da indução do raio, tende a procurar um caminho com regras de ouro que podem salvar a sua vida. Muitos eletricistas já ouviram falar e conhecem, porém ele não sabe o porquê que ele precisa utilizar essas 5 regras de ouro. Eu vou demonstrar para vocês aqui na lousa como que é fazer um serviço segundo a NR10, fazer um serviço com segurança. Sim, pois nós, eletricistas, precisamos trabalhar, porém precisamos voltar para casa, pois nós temos família, temos mulheres, filhos, mães e irmãos que estão nos esperando. E se você, eletricista, pular uma dessas regras, você está colocando a sua vida em risco. E muito provavelmente, um dia possa ser que aconteça de você não retornar para o seu lar. Então, por isso, é muito importante que você compreenda e entenda a necessidade que é seguir o passo a passo dos 5 RO, as 5 regras de ouro. Então, vamos comigo aqui na lousa. Eu fiz a identificação aqui de 3 postes. Eu sei que você deve estar pensando que isso aqui é um gato, porém não é. Eu fiz aqui para simbolizar um ser humano. Desenhar não é o meu forte, porém o que você precisa entender é o princípio do 5RO. Então, imagine que isso aqui seja alguém num cesto aéreo e aqui seja alguém numa escada. Então, o que significa essas 5 regras de ouro? Para mim e para você, muitas vezes, o fato de você desligar, seccionar um circuito, muitas vezes você nem testa para ver se realmente está desligado, e para você está desligado. Você só seccionou, desligou o disjuntor, ou seccionou uma base fusível, uma chave faca, e você já considera desligado. Porém, para NR10, não é assim. Para NR10 tem que seguir o passo a passo. Então, qual seria esse passo a passo? O primeiro passo seria o seccionamento da alimentação. Então, nós temos uma rede aqui de média tensão, estou simbolizando 13.800 volts. Nós temos as 3 fases aqui, preta, passando aqui pelos postes, 8.000 aproximadamente cada fase, e simbolizei aqui o secundário com apenas 2 fases e o neutro. E aí, segundo a NR10, para ser considerado um circuito desenergizado, totalmente desenergizado, e que você possa trabalhar nesse circuito com segurança, é necessário seguir esses passo a passo. Primeiro passo, seccionamento. Eu vou trabalhar no primário e no secundário. Veja que o da escada está próximo do primário, o do sexto está aqui no secundário. Então, é um serviço no primário e no secundário. Primeiro passo, de onde vem a energia, daqui ou de cá, você precisa seccionar. Fez o seccionamento, o próximo passo seria o bloqueio. Você vai bloquear aonde você abriu. Imagine que aqui tenha chaves facas aqui, a rede vem nesse sentido, você seccionou aqui, para cá o circuito está morto. Aí, o que você vai fazer? Você vai bloquear, para não haver uma reenergização, porventura alguém reenergizar o circuito, você bloqueia, depois do bloqueio, você vai testar para ver se realmente não tem tensão. Você vai testar. Testou aqui, testou lá, não tem tensão, você vai partir para o próximo passo. Por isso chamado de 5 regras de ouro. Primeira regra, seccionamento. Segunda, bloqueio. Terceira, constatação de ausência de tensão. Após ser constatado que não tem tensão, você vai partir para a 4ª regra, que é fazer o aterramento temporário de todos os cabos, inclusive do secundário. E a sequência aqui é você aterrar do secundário para o primário. Primeiro você aterra o secundário, depois o primário. Algo interessante, observa, fiz aqui um desenho do caminhão, e observa que esse caminhão também está aterrado. Ó, eu aterrei o caminhão. O que mais que eu aterrei? Ó, veja que os postes estão aterrados, tem hastes, várias hastes nesse poste aqui,
e o neutro está conectado a esses cabos que vai para essas hastes. Então, você vai aterrar fase 1, fase 2 e fase 3. No caso, se tiver na terceira, aqui é só 2, então você vai fechar em curto. Você quer fechar em curto-circuito a fase 1 com a fase 2 com o neutro. Do outro lado, a mesma coisa. Fase 1, fase 2 e o neutro. Daqui, você vai levar para os cabos de média tensão. Fase 1, fase 2, fase 3. Então, veja, eu fechei um curto-circuito entre 3 fases aqui. É como se eu estivesse pegando eles 3 e unindo em um só. Fechei no neutro e nas 2 fases do secundário. Então, é como se eu estivesse pegando todos esses 3 cabos de média tensão com o neutro e as 2 fases secundárias aí, fazendo um nó neles. Um único ponto. Do outro lado, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu vou trabalhar aqui. Vou fazer um serviço aqui. Esses 2 operários no cesto aéreo e na escada vai fazer um serviço aqui. O que eu tenho aqui agora? Eu preciso ter esse operário em relação ao ponto aterrado ou ao outro ponto aterrado. Eu preciso ter uma distância de 3,5 metros no mínimo. Quer dizer, esse operário não pode trabalhar do lado do aterramento. Ele precisa de uma distância de 3,5 metros. Então, 3,5 para um lado, 3,5 para o outro, pode trabalhar aqui com segurança. Tudo aterrado, tudo no mesmo potencial, inclusive o caminhão. E por que eu preciso fazer um aterramento temporário? Temporário porque eu vou retirar depois. Simbolizei aqui a força de um raio. E aí você imagina a seguinte situação. Você está trabalhando aqui, se porventura cair um raio na rede, mais curto. Qual seria o caminho mais curto? Seria justamente esse. Ele vai pegar esse ponto aqui, vem por aqui e vai para o aterramento. Vai escoar para o aterramento. Então, o operário aqui vai estar isento. Da mesma sorte, se porventura a rede reenergizar por algum motivo, o secundário ou no primário, você está antes do aterramento. Então, se energizar por aqui, ele vai estourar aqui. Se for alguma coisa que tiver que escoar, vai escoar, ou vai fechar um curto-circuito aqui. E você não vai ser atingido porque você está a uma distância de 3,5 metros em relação ao aterramento. Agora imagine que você pulou o procedimento, você não aterrou. Você é o espertão, eletricista raiz, não precisa de aterramento, então você não vai aterrar. Você já constatou que estava desligado e tal. Não vou aterrar, não aterrei. Não aterrei nem o primário nem o secundário. Aterrei unicamente aqui. Alimentação aqui, eu desliguei aqui, aterrei aqui, beleza. Você não aterrou desse lado, considerando que a alimentação da rede vem daqui. Aqui está bloqueado e aterrado. Se caso um raio cair desse lado, ele vai vir aqui e vai escoar para o aterramento, que é o caminho com menor resistência, certo? Porém, se cair desse outro lado, veja que você está... O raio vai passar primeiro por você para depois seguir o caminho do aterramento. Pois aqui não tem mais aterramento, você retirou, você achou que não deveria, e agora ele vai passar por você, a depender da magnitude desse raio em corrente, ele pode te matar, você pode vir a óbito. Se existe esse procedimento de trabalhar de ponto aterrado, é porque algum dia já aconteceu algum acidente. Todo procedimento é baseado em um acontecido. Então, espero que você tenha entendido isso. Nunca pule nenhum dos procedimentos. E o último, para finalizar, seria a sinalização. Qualquer um colocasse o olho aqui, ia ver seccionado, bloqueado, aterrado e sinalizado. Então, estava evidente que tinha pessoas trabalhando nesse ponto. Como eu falei anteriormente, você precisa voltar para casa com saúde.